agora sim, já estamos ao vivo com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para entendermos um pouco mais de um dia de relatório do USDA e, claro, impacto para os preços no Brasil, né, Matheus? Aqui na nossa Quinta com a Pátria. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui nesta Semana Santa, né? A grande semana, assim dizendo. Vamos lá, mercado, última sessão da semana. O SDA no começo da tarde. Temos aí muitas variáveis, né, no campo do curto prazo. É verdade. Agora, Matheus, a gente entende que ontem não, anteontem, na verdade, o Cristiano Palavra, seu colega que também é diretor da Pátria, analista de mercado, deu entrevista ao Notícias Agrícolas pontuando ali a necessidade da gente, de fato, acompanhar o relatório dos estoques trimestrais, mas que a ansiedade do mercado maior mesmo está sobre a área. E é um ponto de convergência entre os analistas, entre os consultores de mercado, que teremos uma área maior de soja, menores áreas de milho e trigo. O que o mercado se pergunta agora é a extensão, o tamanho, a intensidade desse aumento para a soja e dessa diminuição para o milho. Esse é o que o mercado quer entender hoje? Carla, sim, a expectativa do mercado é uma, né? O que nós esperamos é outra coisa. Mas é claro que o mercado ele vai ditar realmente a variação dos preços hoje, né? A variação do que o SDI pode trazer. O grande foco está na área, tá? Soja e milho é a única coisa que pode se extrair hoje de grande novidade desse relatório do SDA. Vale lembrar que esse relatório de março, né, ele não é um relatório amplamente negociado, ele não tem um grande potencial especulativo, como virá a ter, né, o relatório do ASIO, né, ali controla a relação de oferta e demanda no começo de abril, dia 11 de abril, se não estou enganado. Então, realmente, esse relatório de hoje é sobre a área, o mercado espera toda aquela mudança, né, estrutural de área de soja para de milho, né, a cultura se mostrando um pouco mais rentáveis para a soja, porém, volta a lembrar todo aquele histórico, né, que os produtores norte-americanos têm de semeadura de milho, por ser uma cultura mais nacionalizada, cultura domesticada. Então, assim, o relatório de hoje eu diria que é um relatório morno, sem grandes expectativas, sem grandes, enfim, sem grande poder especulativo. Eu tô trazendo aqui o comentário do Rafael Vieira, que disse que deu um chuvão em Ipameri, Goiás. Goiânia não foi diferente, né? Me parece que choveu um pouquinho aí, não é isso? Né, não foi diferente, cara. Ontem mesmo a gente teve mais de 100 milímetros acumulados em Meu poucas Deus. horas aqui na cidade de Goiânia. Foi catastrófico, tá? Realmente trouxe grandes problemas da infraestrutura urbana aqui. Estamos enfrentando problemas de abastecimento de energia. Agora teve uma oscilação, enfim, de internet também. Pode ser consequência também agora dessa chuva aqui incessante já desde ontem. Então, é boa chuva, graças a Deus. Está trazendo alguns problemas pontuais na infraestrutura, tudo que é resolvível. Bom, e é isso, né? Você sabe que você tá em casa, então tá tudo certo. Vamos aqui nos alinhando. Eu tava recuperando a sua última fala de que esse relatório não é um relatório que tem uma força especulativa muito grande no mercado, porque são números, né, Matheus, de área principalmente, que ainda vão mudar muito nos próximos meses de uma temporada que tá só começando, né? Com certeza, Carla, assim, o que pode se extrair dessas atualizações diárias, né, do SDA trimestralmente, né, que começam pelo Outlook Forum, ali no final de janeiro, e vem sendo atualizado agora no final de março, é de que sempre essa área há correções, sempre. Nunca houve na história do SDA, está mostrado, né, no histórico já observado, nunca houve, né, uma estimativa dentre o que foi colocado no Outlook Forum, que foi confirmado dentro do mês de março, que foi realmente o número observado ao fim da área total, né, estimada para a safra norte-americana. Então, sempre há alterações. É claro que tem anos que as alterações são mínimas, né, pequenas, pouco significantes, e tem anos, né, que as alterações elas podem se tornar assim mais agressivas, né, como é o caso agora, né, é onde tinha, né, até dezembro, janeiro, né, preços da soja se tornando muito mais remuneradores ao produtor norte-americano, que acabou, né, criando essa intenção de plantio da oleaginosa com mais intensidade do que a intenção de plantio do milho, né, lá em território norte-americano. Porém, né, já nas últimas, dizemos aí, 4 a 6 semanas, um mês e meio, a capacidade de lucro, né, projetado, né, na planilha, no desenho, no papel, na caneta, né, ali para essa próxima safra norte-americana, né, a capacidade de lucro de ambas as culturas já estão se equiparando. Ou seja, a gente vai poder mudar mais uma vez, né, a intenção de plantio de agora em diante, Ricardo. Matheus,
como é que esses relatórios de hoje podem impactar na formação de preços aqui para o produtor brasileiro? Você imagina que caso venha de fato essa confirmação de uma área maior de soja nos Estados Unidos, a gente pode ter uma pressão severa ou bastante em Chicago para tirar um pouco mais do preço aqui no Brasil, ou a gente deve ter um impacto limitado também pelo feriado? Então, olhando da ótica do mercado brasileiro, o que quer dizer essa quinta-feira? Quinta-feira morna, Carla, realmente poucos negócios, né? Tivemos ali essas últimas semanas, prêmios, né, se destacando mais que até o próprio Chicago, né? A recuperação nos preços da soja ela foi notada, porém ainda, né, pouco significante, ainda não desejada, né, não a níveis desejados como a grande maioria dos produtores precisariam, né, no atual momento. A quinta-feira que realmente deve continuar com esse tom mais apático, né, esse tom sem volume de negociações no campo. Então, enfim, um relatório que não deve mudar, né, estruturalmente o que a gente vive agora. O que a gente vive agora? É o mercado da soja em recuperação, porém, né, uma recuperação bem lenta, né, muito mais lenta realmente do que se é desejado, né, por todos aqueles que ainda têm soja na mão para ser vendida, para todos aqueles que têm compromissos a serem honrados. Agora, nesse último dia útil do mês de março, no final do mês de abril, então a recuperação vem, né? E diferente do que foi as quedas, né? As altas elas estão muito gradativas, muito lentas, como é típico, né, dos mercados, né? As quedas sempre vêm de elevador e as altas vêm sempre de escadinha, né? Cai de uma vez, as elevações elas são muito lentas, né? Muito comedidas. Então, perdão. Dessa forma, acho que a gente consegue começar a responder a nossa audiência. O Maicon Tonza, ele diz o seguinte: Senhor Matheus, sóbrio. Senhor Matheus, acredita nesse aumento no segundo semestre? Se sim, seria pelo prêmio, já que vemos Chicago na casa máxima dos $12 por bushel e caindo. Boa pergunta, né, Matheus? Se é via prêmio que o preço vai melhorar para o produtor brasileiro. Sim, qual que é o nome mesmo do quem fez a Maicon. pergunta? Maicon. Maicon, boa pergunta, viu, Maicon? Segundo semestre a gente deve viver. Esse ano tem se mostrado um ano que se desenha, né, com a sazonalidade muito quase ideal. O que que é a sazonalidade ideal do mercado da soja? Cair durante a colheita e se recuperar, né, pós-colheita. É o que a gente tem vivido por agora, é o que a gente espera que venha acontecer de agora em diante, né? O mercado criando essa recuperação gradativa, lenta, como eu já disse, né? Porém em processo de altas, tá? E cada vez que a gente se aproxima do segundo semestre, Michael, cada vez mais a soja disponível ela vai se restringindo na mão de quem tem. A oferta comercializável ela existe, tá? Ela está na mão, ela está disponível, ela não sumiu a soja por colhida, não sumiu do balanço, né, de oferta brasileiro, porém ela vem sendo restringida na comercialização. Por quê? Porque grande parte dos produtores com soja na mão hoje já estão honrando seus compromissos, estão pagando suas contas, e acaba que cada vez mais a gente se aproxima desses final de março, final de abril, começo de maio, que tem todos aqueles prazos safra, FINAME, custeio agrícola, investimento rural. Conforme a gente vai atropelando, não, passando por essas datas de compromisso, a oferta que está na mão ela vai se restringindo. Nesse ponto, né, o comprador ele precisa fazer esforço, né, maior para fazer a originação da soja, tanto por prêmios, tá, de exportação ou prêmios de retenção interna, né, que a gente chama que é o prêmio da indústria. Acaba agregando valor para reter o produto da mão e não deixar a soja ser tirada do Brasil, né? Então, sim, o segundo semestre a gente acredita no mercado ainda altista, tá? Por prêmios em recuperação, é a cadeia que se mostra por agora, prêmios no spot no campo negativo, prêmios já 2, 3 meses adiante, já muito próximo de zero, ou seja, já está mostrando um prêmio mais saudável, assim dizendo. Então, acreditamos sim nessa recuperação por prêmios, pelo dólar também, em uma manutenção, essa sustentação de altas, né? Enxergamos o dólar em alta também. O Chicago realmente é a grande chave para decidir a intensidade desse movimento. Se vai continuar esse movimento gradativo, lento, ou pode ser um movimento mais intenso, com o Chicago ali olhando para a safra norte-americana, olhando para correções da safra brasileira, que poderão vir ainda nos próximos relatórios, poderão sim ditar uma tentativa de alta mais agressiva ou não. Agora, Matheus, eu vou trazer a pergunta aqui do time da Agrobacuri, mas antes eu vou te perguntar uma situação. Por produtor que tem condições de segurar essa soja para vender nesse segundo semestre, caso seja da vontade dele, esteja na sua gestão estratégica, é custoso fazer isso? Como é que, quanto está custando para o produtor nesse momento carregar a sua soja, não vender, reter seus negócios para tentar oportunidades melhores?
Carla, num cenário, eu vou dizer na hipótese mais comum de se observar hoje no Brasil, tá? Que se a gente tratar talvez de algum produtor específico que tem um armazém próprio, que tem a capacidade logística já absorvida em custos de safras passadas, não tem mais despesas a serem pagas hoje com investimentos talvez em infraestrutura. Estão usando o quê? Do cenário médio brasileiro, que é o produtor arrendatário, tá? Com contas a serem pagas, que paga armazenagem. Esse produtor médio, né? Isso é a classificação média, esse é o cenário médio do Brasil, que é o quê? O arrendatário, com dívidas a serem pagas aí nos próximos 60 dias, Sim. juntamente com armazenagem não própria, terceirizada, que paga quinzenalmente ou mensalmente, ou desconta via balcão. Esse caso específico, que é a vasta maioria do Brasil, a gente tem, né, um custo de carrego de soja de quase R$ 3 por saca por mês. Se Meu descontar Deus. tudo isso, descontar o quê? Dinheiro na mão, descontar armazenagem, descontar quebra técnica, descontar antecipação de dívida que poderia ser paga por agora e não carregada até vencimento. Então, ele tem quase R$ 3 por saca de custo. Tá? Um custo implícito, que muitas das vezes ele não vê saindo do bolso, mas com a conta deveria ser paga. Agora ele me diz, Matheus, será que compensa nesse cenário médio, né, que é a fotografia do produtor assim, médio do Brasil? Compensaria esperar mais 3 meses? A soja tem que subir pelo menos R$ 10 por saca em três Exato. meses para empatar a tua conta. Se ela Exato. não subir R$ 10 por saca, você deixou de fazer dinheiro. Sim. Vendendo a soja agora, tendo capital na mão, fazendo circulação de capital, pagando dívidas e até mesmo comprando, né, um seguro de bolsa, né, que carregaria a soja virtualmente, não mais fisicamente, seria o cenário mais propício, né, o mais seguro, assim dizendo, para esse desenho, né, que a gente acabou de descrever por agora, viu, cara? Então, procure a pátria, meu amigo. Vamos ter alguma estratégia alternativa mais segura para ti, dentro dessa realidade que eu acabei de descrever, tá? É Ótimo. claro que casos específicos são distintos, né, como eu disse. Tem o produtor que tem uma armazenagem própria, que pode ter uma capacidade, uma tolerância financeira melhor, Sim. e desenquadraria desse cenário que eu descrevi. Matheus, eu vou te trazer duas situações aqui. Uma é o pessoal da Agrobacuri, que eu imagino que você já tenha também respondido quase que integralmente a pergunta, que ele nos traz o questionamento, o time da Agrobacuri, se as datas de 30/13 e 30/4 podem forçar os preços um pouco mais para baixo, dada essa necessidade de fazer caixa do produtor e ele avançar um pouquinho com as vendas. E depois a gente tem o Rodrigo Mendes dizendo o seguinte, olha que comentário interessante, Matheus. Bom dia. Ontem falei com um cliente, ele me disse que venderia soja a R$ 120 FOB Fazenda. Diz que o mercado vai subir. Perguntei a ele, baseado em qual notícia a soja sobe para 120 FOB Fazenda. Ele não falou nada, só disse que ia subir. Falta o produtor cair na realidade dos dados? O Rodrigo fala com a gente do Maranhão. Boa pergunta, viu? Eu tô rindo aqui, mas não é por achar graça, não. É só porque é comum, Exato, né? comum. Essas perguntas por agora, né? Primeiro respondendo a Bacuri. Meus amigos, sendo bem objetivo, né? O que a gente enxerga por agora é que o mercado cria essa pressão, né, por necessidade de venda agora, no final do mês de março, hoje é o último dia útil, tá? Assim como no final do mês de abril. E essa pressão sobre os preços, exercida pela necessidade de venda, ela dificulta a alta. É o que a gente tem visto por agora. Se a gente já tivesse maior volume de venda a futuro, já desde o começo da safra de 2024, a gente tivesse entrado em 2024 com 30, 40, 50% da safra já comercializada a futuro, o excedente comercializável já estava mais restrito. Os preços já estariam com agressividade alta mais intensa. O que pesa agora no mercado, que dificulta a recuperação dos preços, é o excesso ainda disponível a ser vendido. E esses excessos eles precisarão ser colocados a mercado nos próximos 30, 40 dias para honrar esses compromissos, como foi citado por aí, Bacuri. Então, o que a gente vê é que esse peso, ele não justifica quedas profundas, porém dificulta a alta. Tá? É como eu digo aqui, né? É igual tentar subir a serra num trucado com 40 toneladas de soja na caçamba. Não sobe, sabe? Então é Sim. difícil. Então, esse é o cenário da soja hoje diante desses prazos. Dificulta a tentativa de recuperação. E agora até comentando sobre o Rodrigo, né? Ele falou que o produtor tem um sentimento de alta. E, Rodrigo, assim, como você fez a pergunta, né, provavelmente você é da parte compradora, né? E o produtor rural, né, ele é um empresário como qualquer outro.
Eu sempre digo isso por aqui, independente se é um empresário do setor rural, têxtil, transporte, serviços, né? Ele almeja realmente, né, uma capacidade de lucro um pouco mais saudável. São vários, né, hoje os cenários de produtores no Brasil que estão fechando as contas praticamente no vermelho ou no zero a zero, fizeram compras um pouco mais caras do que o mercado proporcionou no segundo semestre do ano passado. Vendendo soja hoje, ele sabe que ele vai fechar a conta no zero a zero, vai empatar, alguns até fechando no negativo. Então, esse desejo, né, essa sensação que a classe produtiva tem em os preços ainda subirem, isso é natural de qualquer empresário. Tá? O produtor, por si só, ele por característica, ele tem que nascer otimista. Imagina você do lado comprador, né, que talvez nunca viveu lá no campo, né, você tem que enterrar milhões todos os anos e torcer para que haja chuva, que você, daqueles milhões, você consiga tirar algum fruto, né? Algum sustento para alimentar a tua família. Então, se por natureza o produtor rural for pessimista, não, vai cair, vai cair, vai cair, sim, é algo insustentável dentro do setor. Porque ele, por natureza, ele tem que ser otimista diante de tanto risco que corre, né, a atividade rural aqui no Brasil. Então, é natural esse sentimento, né, da base produtiva, em que os preços subam, subam, Sim. subam. E, claro, se esse caso específico, Rodrigo, ele tiver dentro de um cenário onde ele consegue, sim, tolerar as vendas, né, não vender agora para aguardar um segundo semestre, sem essas despesas que eu citei de pagar armazenagem privada ou deixar com a soja no balcão, que é a mesma coisa, só que a soja no balcão você só posterga a dívida por um momento de recebimento. Então, se você tem um produtor onde ele consegue sim tolerar, não tem compromisso financeiro agora nos próximos 45, 60 dias, ele pode sim almejar, né, mercado em alta ainda no segundo semestre devido a essa restrição da oferta comercializar, porque demanda existe. Estamos exportando soja, estamos embarcando soja, a China está presente no Brasil. Realmente o que dificulta a soja ter uma capacidade de reação maior é ainda esse excedente de soja ser com a necessidade de venda nos próximos 45, 60 dias. Ô, Matheus, a gente tem uma. A gente agora vai ter que buscar entender, né, essas perguntas, todas essas respostas que ainda estão por vir. E eu gostaria de fazer todas as perguntas, mas, de novo, né, não tenho tempo para todas, mas eu quero trazer aqui a pergunta do. Ai, caramba, até me perdi aqui do. Vou buscar. Era sobre o milho. Eu disse o seguinte, o produtor que tá aqui. Ah, o Paulo César Carvalho, ó. E o milho? Hoje não tá remunerando nada. Difícil a situação. Então, já que a gente tem um pouquinho ainda de tempo, vamos responder o Paulo sobre o mercado de milho. E claro que outros produtores aqui também querem saber sobre isso. Paulo, boa situação, tá bom? Bom ponto levantado. Boa situação não, né? Falar que o mercado do milho está remunerando uma situação boa para ninguém, né, assim dizendo. Mas é bom levantamento por agora, tá? Realmente o mercado do milho vive um cenário semelhante ao que o mercado da soja viveu no safra 23, 24. A grande diferença do mercado do milho, né, que parte da base produtiva percebeu essa falta de remuneração a tempo, né? Tanto é que a área de soja 23, 24, ela sofreu ampliação. Foi o menor crescimento desde 2016? Foi o menor crescimento. Tá? Mas ainda assim, observou-se, né, ampliação de área na soja, mesmo com os preços já em depreciação, custos elevados. No caso do milho segunda safra, a gente tem um forte corte de área total a nível nacional. A Pátria estima quase 9% de área reduzida. Esse número ainda pode sofrer ampliações, especialmente dentro do estado do Mato Grosso do Sul, dentro do estado do Goiás, parte do Mato Grosso. Tá? IMEA já estimando redução de área dentro do Mato Grosso de quase 13%, se não me engano. Então, a área total de milho no Brasil, ela sofreu essa contração. O mercado ainda não percebe, realmente estima, né, pelo menos uma área padronizada do que foi observado no ano passado. A qualidade de lavoura do milho em campo, ela está satisfatória, em exceção à parte do Paraná, a parte do Mato Grosso do Sul, que já há relatos de alguns cenários catastróficos, tá? Mas o mercado do milho, nos atuais patamares de preço, eles não são remuneradores. Porém, né, o mercado ainda não percebeu, no caso do milho, essa contração a nível nacional de área, diferente do que vivemos na soja. Então, a oferta total de milho segunda safra no Brasil, na nossa percepção de só pela área, ela deve contrair quase 10 milhões, 11 milhões de toneladas só por conta da área em contração na segunda safra brasileira. Então, é realmente menos milho a ser ofertado, que vai gerar ainda, né, essa capacidade de recuperação dos preços aí no segundo semestre, quando o mercado perceber realmente que não há todo aquele milho semeado como se esperava.
Bom, Matheus, infelizmente o nosso tempo vai se encerrando por aqui, mas eu quero muito te agradecer por driblar aí os desafios, né, os obstáculos do chuvão que chegou em Goiânia e estar conosco para a gente cumprir aqui a nossa quinta com a pátria. De novo, né, a nossa audiência sempre te esperando, com muitas perguntas. Então, obrigada, meu amigo. E só para a gente finalizar, você recebeu muitos elogios aqui hoje, mas o seu José Natal traz algo muito legal, ó. Parabéns pelas palavras ao produtor, são fortes e otimistas. Tem que manter o otimismo, né, Matheus? Exatamente, Carla, é como eu disse, a base produtiva, e eu venho de família, eu sei, estou falando com propriedade, tá? Exato. Pai, tio, padrinho, vô, bisavô, todo mundo da classe rural, né? Vivi rodeado sempre de boi, soja, milho, cana. Nada, 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 nada minha família além disso. Então a gente sabe muito bem como é que é a rotina, né? De acordar domingo a domingo, madrugada a madrugada, e se não for otimista, não tem fôlego, cara. Não tem fôlego. Então, talvez respondendo, né? Voltando até na pergunta do Rodrigo, assim, eu não quis falar por mal, né? Dessa falta de entendimento como funciona realmente a cabeça do produtor, mas é essa. Tem que ser otimista para ser um produtor no Brasil. Não há realmente espaço, né, para o pessimismo diante de tanto risco envolvido em se produzir aqui dentro do nosso Brasil. Então, muito obrigado, Zé Natal, pela consideração. Foi um prazerão estar aqui mais uma vez. Como você falou, Carla, teve muito engasgo hoje logístico. Há minutos atrás, antes de eu entrar, isso aqui estava tomado de água no poço aqui no chão. Então, realmente foi uma chuva que deu uma danificada na infraestrutura. Porém, como eu fui ensinado por bons produtores rurais como pai e mãe, né, nunca se reclame de chuva. Sem Verdade. chuva não tem nada. Então, não Verdade. estou reclamando, só estou contornando os problemas para a gente estar aqui toda quinta-feira falando com vocês. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar com você. Um abraço pra você, pra todo o time da Pátria. Uma ótima Páscoa pra você, pra sua família, pra sua fofura que tá aí atrás. Agora ela tá te acompanhando toda quinta-feira, né? Então um beijo pra você, pra Elisa, pra Gabi, pra todo o time da Pátria, pros seus pais. Ótima Páscoa, até semana que vem. Amém para vocês também. Tenham uma boa Semana Santa, né? Uma semana de muita reflexão, a Isso grande mesmo. semana assim dizendo. Teremos ali o sábado, aleluia, viu? Quem está fazendo promessa aí de não beber nessa quarentena, cuidado, vai devagar no sábado. Menino custoso também que não está apanhando de vara agora, sábado, agora a vara estrala, meu filho. Então Agora, vamos com calma, vamos com calma. Semana que vem a gente está aqui junto. combinado. Até a próxima, meu amigo. Boa semana pra você. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.